Tendência número 1. O Deus deste mundo está distraindo as pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, lemos: O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo nos alerta que Satanás, chamado de Deus deste mundo, está cegando as mentes dos descrentes, mantendo-os na escuridão espiritual. Em outras palavras, Satanás está agindo nos bastidores, e essa tendência só vai crescer à medida que nos aproximamos de 2025. Jesus nos avisa em Lucas 21, versículo 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados com devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente como uma armadilha. Esse versículo mostra o perigo das distrações para a nossa alma. Seja através de prazeres mundanos, materialismo ou o consumo constante de entretenimento e redes sociais, as distrações nos afastam da nossa fé e da preparação para a vinda de Cristo. Somos chamados a ficar alertas, a não deixar que nosso coração seja dominado pelas preocupações deste mundo. Pense no ritmo frenético em que vivemos hoje. As pessoas vivem suas vidas até envelhecerem e morrerem. Tudo isso enquanto estão distraídas. Muitos estão tão envolvidos na correria diária que negligenciam o que realmente importa: seu relacionamento com Deus. O tempo voa, não é? Olhe para os anos que já passaram e veja como a vida avança rapidamente. Este mundo está cheio de pessoas que envelhecem a cada dia, mas estão distraídas da verdade mais importante: o lugar para onde vão depois que morrerem. A vida está cheia de distrações, algumas sutis, outras bem evidentes, que nos afastam do que realmente importa. A Bíblia nos alerta várias vezes sobre essas distrações. Acredito que uma das principais maneiras que o diabo usa para cegar as pessoas da luz do Evangelho é nos mantendo ocupados demais. Vivemos em uma sociedade sempre em movimento, que exige resultados imediatos, soluções rápidas e um ritmo acelerado. As pessoas estão constantemente ocupadas, correndo de uma tarefa para outra, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e sentindo que nunca há horas suficientes no dia. Talvez você esteja ouvindo esta palavra enquanto faz outras 2 ou 3 coisas. Por quê? Porque você está ocupado. Vivemos em uma sociedade em hiperatividade. Café instantâneo, entrega no dia seguinte, tudo é imediato. Estamos tão acostumados à rapidez que muitos de nós sentimos que 24 horas não são suficientes para fazer tudo o que queremos. As distrações aparecem de várias formas. Por exemplo, o julgamento por difamação entre Johnny Depp e Amber Heard em 2022 atraiu enorme atenção global, não só na TV, mas também online. A transmissão ao vivo teve mais de 3 milhões de visualizações diárias, chegando a picos de 5 milhões de espectadores ao mesmo tempo. No final, acumulou mais de 1 bilhão de visualizações. Sim, 1 bilhão de visualizações focadas em 2 atores em uma disputa legal. Agora pergunto, no grande esquema da eternidade, o que esse caso realmente importou? Mesmo assim, milhões de pessoas ficaram cativados, profundamente envolvidos em algo que, no fim das contas, não afetava suas almas, algo que não fazia diferença real em suas vidas. O mundo foi consumido por essa história. Recentemente temos Sean Diddy Combs, o famoso produtor musical, que foi preso e enfrenta acusações sérias, incluindo tráfico e extorsão. Seu julgamento está previsto para 2025. Já há muita expectativa em torno desse caso, e espera-se que atraia milhões de espectadores, assim como o julgamento de Depp e Heard. Mas, novamente, precisamos nos perguntar: que importância eterna esse julgamento tem? Passar horas assistindo à cobertura do caso de P. Diddy vai beneficiá-lo de alguma forma? Isso vai prepará-lo para a eternidade? Ou será apenas mais uma distração? Vivemos em um mundo cheio de distrações: entretenimento, redes sociais, eventos políticos, materialismo. Essas são ferramentas que o inimigo usa para cegar as pessoas. E a triste verdade é que muitos passarão horas e horas envolvidos nessas distrações, sem nunca pensar em seu relacionamento com Deus. O diabo, sendo o Deus deste mundo, criou uma cultura que leva as pessoas a pensarem que esta vida é tudo o que existe. A mensagem do Evangelho nos confronta com a realidade de que vamos morrer e seremos julgados por um Deus eterno. E uma das maneiras que o diabo esconde essa mensagem é nos mantendo ocupados demais para Deus.
Este mundo não quer que você esteja preparado para o maior compromisso da sua vida. Há um encontro que todos nós teremos com Deus. A Bíblia nos diz claramente em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o julgamento. Você não pode evitar esse assunto. É algo que todos nós teremos que enfrentar. Então pergunto novamente, você está pronto para se encontrar com Deus? Você está preparado? Sim, você planejou sua aposentadoria. Sim, você cuidou do futuro dos seus filhos. Mas você está se preparando para se encontrar com Deus? Você não quer estar pronto para encontrar-se com Deus? Não quer estar preparado para aquele dia quando ele chegar? Não estou aqui para fazê-lo se sentir bem com um discurso leve que aumenta sua autoestima. O que estou pregando hoje não é para confortá-lo. Não vou ajudá-lo a viver sua melhor vida hoje. Não vou lhe dar 5 princípios divinos para ganhar mais dinheiro. Não vou falar sobre 10 passos para sua vitória. No grande esquema das coisas, nada disso importa. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ainda passar a eternidade no inferno? De que adianta ser um rei ou rainha aqui na terra e ainda passar a eternidade no inferno? De que adianta sofrer nesta vida e ainda passar a eternidade no inferno? Espere que essa tendência continue em 2025. Mais e mais pessoas serão distraídas pelo aqui e agora. Tendência 2. Guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, Jesus nos disse: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essas palavras nos lembram que nos últimos dias veremos um aumento de conflitos reais e ameaçados. Olhando para o mundo hoje, é claro que essa tendência não só continua, mas está se intensificando. O aviso da Bíblia sobre guerras e rumores de guerras está se cumprindo diante de nós, e essa tendência provavelmente vai aumentar ainda mais nos próximos anos, incluindo 2025. Israel, um país central na profecia bíblica, está atualmente envolvido em conflitos em 4 frentes. As tensões entre Israel e Irã continuam crescendo, com as ambições nucleares do Irã sendo uma ameaça significativa para a segurança de Israel. Qualquer escalada entre esses 2 países pode ter consequências enormes, potencialmente envolvendo outras potências regionais e globais. Em outra frente, Rússia e Ucrânia continuam em uma guerra brutal que devastou a região e teve impacto na economia global. Esse conflito, que começou em 2022, não mostra sinais de parar e continua alimentando temores de uma guerra maior na Europa. A situação geopolítica está mais instável do que nunca, com países da OTAN e a Rússia em alerta máximo. Enquanto isso, a crescente atividade militar da China em torno de Taiwan está levantando preocupações sobre uma possível invasão. Se a China invadir Taiwan, as consequências podem ser catastróficas, levando a um conflito global que envolve os Estados Unidos e seus aliados. Taiwan é crucial para a produção tecnológica mundial, e qualquer guerra nessa região pode ter enormes impactos na economia e segurança globais. Na América do Norte, os Estados Unidos enfrentam tensões internas com a aguardada eleição presidencial de 2024 entre Donald Trump e Kamala Harris. Há preocupações de que essa eleição possa dividir ainda mais o país e possivelmente levar a distúrbios civis. Alguns temem que a América possa estar à beira de um grande conflito interno, impulsionado por divisões políticas que só se aprofundam à medida que nos aproximamos de 2025. A profecia da Bíblia sobre guerras e rumores de guerras é mais atual do que nunca. Estamos vendo um aumento de conflitos globais, e essa tendência não mostra sinais de desaceleração. Fique atento, pois esses sinais apontam para os dias previstos nas Escrituras. Tendência 3. A remoção do restritor. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 3 a 7, lemos: Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é esse restritor de que a Bíblia fala? Quem tem poder para conter o avanço total do pecado e da maldade no mundo? Quem é esse que impede a manifestação completa do mal na terra? Essas perguntas tocam o coração de muitos enquanto nos aproximamos dos tempos profetizados. Mas quem é esse restritor? Somente o Espírito Santo tem a autoridade e o poder para impedir que o pecado atinja sua plena expressão. Como o versículo diz, aquele que agora o detém continuará a fazê-lo até que seja removido. A Bíblia não nos diz exatamente como o restritor será removido ou como isso acontecerá. Será algo súbito ou um processo gradual? Haverá um momento decisivo ou o Espírito Santo vai se retirar aos poucos, permitindo que vejamos o aumento da maldade? A verdade é que não sei ao certo, mas acredito que é um processo gradual. Creio que o Espírito Santo está lentamente recuando, deixando que os sinais da maldade se intensifiquem diante de nós. Se prestarmos atenção ao mundo ao nosso redor, podemos ver isso acontecendo. Olhe para a sociedade em que vivemos. Você não percebe? Estamos em uma época em que a geração atual é cada vez mais contrária ao nome de Cristo. O mundo está se tornando mais hostil à verdade bíblica e àqueles que a defendem. Isso não é por acaso. É um movimento deliberado em direção à maldade. Há uma grande apostasia acontecendo bem diante de nós, um afastamento consciente de Deus e uma aceitação das trevas. O mundo está sendo preparado para a enganação, sendo conduzido a aceitar o homem do pecado de braços abertos. Em 2025, ao navegar neste mundo cheio de engano e decadência moral, preste atenção às tendências que mostram a retirada gradual do restritor, o Espírito Santo. Vivemos em uma era de engano, talvez como nunca antes. Considere a crescente desconfiança na mídia tradicional e nos governos. Por exemplo, uma pesquisa recente mostrou uma queda acentuada na confiança pública na mídia. Segundo um estudo da Gallup, apenas 34% das pessoas confiam na mídia, um nível historicamente baixo. Para entender essa queda, nos anos 70, cerca de 72% das pessoas confiavam na mídia. Agora, apenas 34%. Essa tendência é global. A confiança nos governos também está em baixa. As pessoas não buscam mais respostas em seus líderes. Esses são sinais dos tempos. Nos últimos dias, somos avisados de que o engano será comum, e é exatamente isso que vemos. As pessoas não sabem mais em que acreditar ou em quem confiar. Eu o encorajo a acreditar na Bíblia, e somente na Bíblia. Confie na Bíblia e somente nela. Se você está confuso, vá à Bíblia. Se está perdido, vá à Bíblia. Se não sabe que decisão tomar, vá à Bíblia. A retirada gradual da influência restritiva do Espírito Santo abriu caminho para uma sociedade mais propensa ao engano. O espírito da maldade já está agindo, infiltrando-se em nossas vidas e mudando o tecido moral e espiritual da sociedade. Atualmente, Satanás, o homem do pecado e o próprio pecado estão sendo restringidos. O mistério da maldade já está em ação, mas sua manifestação total está sendo contida pelo Espírito Santo. O princípio da maldade está presente, mas o que vemos agora é apenas uma sombra do que será quando o Espírito Santo for removido. É ele que está entre nós e a completa inundação do pecado que poderia consumir o mundo. Mas no tempo certo, o Espírito Santo, que atualmente restringe a plena revelação da maldade, será afastado. O que estamos vendo agora é o começo dessa remoção. A partir de 2025 em diante, essa tendência continuará. É como se as paredes de proteção estivessem sendo desmontadas, tijolo por tijolo, e a maldade estivesse se espalhando por toda uma sociedade. Vemos isso no aumento da imoralidade, na rejeição da verdade de Deus e na aceitação do engano. Vemos isso no aumento da maldade nas ruas, nas instituições e até mesmo nas igrejas. O ministério do Espírito Santo não termina, mas seu papel como restritor chegará ao fim. Ele será retirado do caminho. Estamos testemunhando gradualmente a remoção do restritor, e 2025 provavelmente mostrará mais dessa tendência. O aumento do engano, a ascensão da maldade e a rejeição da verdade são sinais claros de que o mundo está sendo preparado para a revelação do homem do pecado. Vamos permanecer vigilantes, entendendo os tempos em que vivemos e a importância do papel do Espírito Santo em conter as forças das trevas
até o tempo determinado por Deus. Se você assistiu até aqui, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. Até a próxima.